Sou Ari Barreiros, Ari Júnior Barreiros da Silva, natural da cidade de Uruçanga, Santa Catarina, no sul do estado. Moro em Concórdia há 39 anos, 61 anos de idade. Sou casado, professor universitário, formado em Direito, formado em Administração. Sou mestre em Direito das Relações Internacionais, formado no Uruguai. E sou um militante nas causas que defendem e garantem ou buscam garantir direitos dos negros aqui na cidade de Concórdia, em especial junto com meus companheiros da OCIP e NIAR. Então, como negro na infância, eu preciso fazer uma menção muito especial à minha mãe. Minha mãe nunca permitiu que nós fôssemos diminuídos. Minha mãe era professora, ela nunca permitiu. Então minha mãe se esmerava demais buscando nos colocar numa condição de que não nos sentíssemos inferiores. Lutou muito, brigou muito. Então, num momento eu não entendia, 8, 9, 10 anos de idade, eu não entendia aquela forma de comportamento das pessoas. Tinha um círculo de amigos, mas percebíamos sempre esse tipo de comportamento. E a luta da minha mãe foi muito intensa no sentido de tentar combater esse preconceito que existia. E ela mesma, mais que ninguém, sempre fora vítima. Como professora, muitos achavam que ali não era o lugar dela. Onde já se viu uma professora, ela dizia isso e diz ainda até hoje, onde já se viu uma professora ensinar, e uma professora negra. O negro não tinha essa capacidade de ensinar. Então, vindo dessa vivência dela, ela sempre lutou muito para que nós sentíssemos o mínimo possível do preconceito nessa fase da infância. Hoje eu percebo com nitidez, com clareza, o quanto a gente sofreu, o quanto minha mãe sofreu, o quanto nós passamos por situações extremamente delicadas do ponto de vista do constrangimento, do assédio. Ou seja, essas formas subentendidas de racismo que acontece no dia a dia. Isso eu estou falando lá da década de 70, quando eu era criança. Mas nós estamos em 2020 e nada mudou. Aliás, mudou sim, mudou para pior. Eu lembro de um episódio de uma amiga minha me convidou para uma festa de aniversário de 15 anos e nós chegamos na festa, comprei um presente para minha amiga e chegou lá, o pai dela me expulsou da festa, porque ele não queria negro na festa de 15 anos da filha dele. Então as pessoas olharam estupefatas, mas aí entra uma questão interessante, da omissão. Nossa, eu sou contra o que o meu pai está fazendo, eu sou contra o que o seu fulano está fazendo, mas e você estava fazendo o quê? Nada. Se calaram e aceitaram. Então a omissão hoje também é uma forma de preconceito. Então essas questões a gente vivencia, passaram-se anos e anos e anos, mas essas marcas ficam e machucam muita gente. Machucam, infelizmente. Na minha vida, por exemplo, no 2º grau na cidade de Laguna, foi o momento em que eu vivia os maiores atos de violência raciais contra a minha pessoa. Foram os piores da minha vida. Foram os piores. Eu lembro que na época a gente começa a se identificar com os movimentos Black Power, com os Panteras Negras. Eu começo a ler isso, começo a entender, mas aqui entra uma questão que talvez a gente aborde mais adiante, se for possível, da consciência. O negro, se não tem consciência da sua condição aqui nesse país, ele nunca vai entender o porquê do racismo estrutural. Ele nunca vai entender. E quando ele se levanta, quando ele entende, quando ele se posiciona, o que acontece? As pessoas dizem, é mimimi. E não é mimimi. Jamais. Ou seja, diminuir a nossa condição de negro, de 400 anos de escravidão e os últimos 100 anos vítima de um racismo estrutural e de um preconceito absurdo, e ainda nos colocar na condição de mimimi, isso precisa ser discutido. Então os negros que têm a capacidade de fazer esse debate, essa discussão, eles são colocados à margem, eles são penalizados, eles são retirados do processo. Por quê? Porque incomodam, porque mexem na zona de conforto. Então, na minha época de adolescência, eu comecei a perceber isso. E na escola eu me manifestei, me posicionei muito. E ganhei, claro, a antipatia de muitos. E a antipatia vinha de quem? Dos racistas, é claro. Muita gente se posicionou ao meu lado, isso me orgulhava, de ver as pessoas vindo e dizer assim, nós não estamos juntos, nós vamos juntos.
Mas foi um sofrimento muito grande, porque antes de 88, o racismo não era crime no Brasil. Depois de 88 passou a ser crime. Aí eu faço aqui um parênteses. Passou a ser crime a partir de 88 só na norma, na letra fria da lei. Porque o racismo está sendo praticado todos os dias, de todas as formas, nas unidades escolares, nos espaços públicos, e a lei não tem eficácia. E lamentavelmente eu volto a dizer, não tem eficácia, e muitas vezes porque o próprio negro não assume a sua condição de combater aquilo que mais o oprime, de combater aquilo que mais o enfraquece, que mais o fragiliza no convívio das relações sociais. Eu não aceito. Então eu sempre me posicionei e vou continuar me posicionando. A minha adolescência foi assim e agora a minha vida adulta não vai ser diferente. A percepção do ser negro, né, é interessante isso, porque eu verifiquei na minha infância a discriminação. E eu sabia, pelos adjetivos, pelo que me diziam, eu sabia que era em função da cor da minha pele. Então desde a minha infância isso ficou muito claro. O que não era claro é como eu poderia fazer para lutar, para ir para esse embate. Por quê? Porque não havia livro, não havia debate, e havia toda uma bibliografia, havia toda uma história contada sob a ótica de vencedores. Inclusive, aqui nós estamos acima da biblioteca, inclusive de um livro chamado Casagrande Senzala, de Gilberto Freire. Uma das maiores falácias já escrita nesse país em 1933, dizer que o Brasil é uma democracia racial. Eu me levanto contra isso. Me levanto. Que democracia racial que nós vivemos? Aqui na cidade nós estamos vendo os haitianos sendo oprimidos, sendo massacrados. Num primeiro momento achavam que é porque eram imigrantes. Agora eles viram que não é a questão de ser imigrante, porque todo alemão, todo italiano, todo polonês que está aqui também é descendente de imigrante e não sofre o que eles estão sofrendo. Então não é a questão da xenofobia somente, é a questão do racismo. Então a gente percebe nitidamente isso. Então eu tenho uma leitura muito, talvez ácida, porque a gente mexe na zona de conforto. As pessoas estão achando que está tudo normal, que os negrinhos devem ficar no seu lugarzinho. Quando você vê um negro bem vestido, ele é resultante de troça, de gozação, de brincadeira, porque o negro não pode estar bem vestido, o negro tem que estar de chinelo de dedo, descalço ou preferencialmente sujo, para caracterizar qual é o trabalho que ele executa. A gente conhece pessoas como o próprio Silvio de Almeida, que tem um livro chamado Racismo Estrutural, professor de Direito, Direito Tributário. O Silvio, nos primeiros dias de aula dele na faculdade, os alunos, quando ele entra em sala de aula, estão esperando um professor, um advogado, e quando ele entra, ele percebe na feição das pessoas: mas é um advogado, mas é negro. Ou seja, por que surpreende? Surpreende porque o racismo estrutural está contemplado, ele está aí, ele está presente. As situações racistas vivenciadas, 88, 98, 2008, 2019, recentemente 2020, as situações estão colocadas. Eu tenho uma filha, às vezes eu choro quando eu lembro desse episódio. A minha filha era chutada todos os dias pelos coleguinhas. Os coleguinhas diziam: você só é branca na palma das mãos. E eles levavam ela para um cantinho de uma sala dos espaços, ou no banheiro. Quando ela era no banheiro, eles atacavam a minha filha e chutavam, machucavam a minha filha. O que a escola fez? Nada. O que as professoras fizeram? Nada. E a diretora teve a coragem de dizer assim: se vocês amam a filha de vocês, tirem ela daqui. Ou seja, crime de racismo institucionalizado. Com relação ao mercado de trabalho, o negro, a inserção do negro no mercado de trabalho, até Elza Soares tem uma música onde ela diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Isso é uma realidade nos dias de hoje. É uma realidade. Situações que a gente vivencia, e eu vou trazer aqui os exemplos da nossa OCIP, de denúncias que nos chegam, de uma menina com 17 anos. Aí eu queria que você refletisse sobre isso. A sua filha vai ao mercado de trabalho com um currículo, esperançosa, com expectativa de buscar um primeiro emprego. E aí ela recebe a seguinte informação do gerente de uma loja: sim, nós estamos precisando, sim,
mas eu não vou nem pegar teu currículo, porque pessoas com a tua cor nós não queremos aqui para trabalhar, porque é trabalhar com vendas, relacionamento com pessoas. Então não podia ser negro. Aí pergunta, se for acontecer em 1950, 1960, não, em 2019. Nós temos visto situações no mercado de trabalho onde, se possível, não expõe o negro, deixa ele mais escondidinho, não precisa ser visto. Quando a gente fala de responsabilidade social, a responsabilidade social não é só a empresa cuidar de um jardinzinho ali, investir para cuidar de um jardinzinho, ou a empresa se preocupar com a questão ambiental. Tem que se preocupar com o ser humano também. Agora, se continuar fazendo distinção em função da cor, da pele, aí nós temos dificuldades. E aí é onde a gente se levanta. Eu, particularmente, as minhas atividades, eu trabalhei 20 anos no serviço público, 21 anos, fui concursado, passei por concurso público, minhas faculdades foram faculdades privadas, passei no vestibular, passei bem. Agora a minha atividade, eu estou aposentado, passei num concurso também, numa escola que eu trabalho de formação profissional, passei no concurso e trabalho numa instituição, numa faculdade privada, por méritos meus. Tanto que a faculdade tem 17 anos e eu estou lá há 17 anos. Então, acho que isso significa alguma coisa. Mas a questão do preconceito no mercado de trabalho, isso é latente, isso é notório, E a gente vê principalmente pelos haitianos o que eles vivenciam e o que eles nos relatam. E a gente pode aqui exemplificar. Então, no mercado, na sua folha de remuneração, ele tem a mesma renda que o colega de trabalho que é branco. Mas lá no refeitório ele fica ouvindo: você não tinha que estar na minha frente, seu macaco. Negro, por que você vai almoçar na minha frente? Ou eu não vou comer no mesmo prato que você comeu. Ei, estou falando de 2020. Então o mercado de trabalho, de repente, pode ter alguma contextualização igualitária no que diz respeito à remuneração. Mas na questão do tratamento, nada a ser feito em relação a isso, você está criando sim um cenário de desumanidade. Se nada é feito para combater, para reprimir esse tipo de situação. Então, lamentavelmente, o mercado de trabalho, ele pode não ter distinção de renda, mas tem distinção em relação à cor. Faz sim com que os negros sofram mais, com que os negros tenham que se esmerar mais para poder alcançar os mesmos objetivos. A questão da representatividade, hoje no Brasil, a gente percebe alguns ícones, algumas pessoas que começam a fazer esse embate, essa luta. E aí eu falo de Jamila Ribeiro, é uma figura que me representa assim. Silvio de Almeida me representa assim. Gilberto Gil me representa assim. E assim, falar de Gilberto Gil, uma figura que, aliás, para nós que somos muito fortemente ligados à cultura, o Gil foi uma das figuras que revolucionou o processo cultural desse país. E é achincalhado. E não é achincalhado, não é porque é o Gilberto Gil, porque era o Gilberto Gil, ministro da Cultura, negro. Foi o primeiro que levou um instrumento musical para dentro da sede da Organização das Nações Unidas e fez toda a Assembleia se curvar e dançar ao som da música brasileira, e foi reverenciado. Gilberto Gil, um dos ícones, me representa. Chico César me representa. Emicida me representa. Elza Soares me representa. Eu poderia estar citando muito mais nomes. A Mangueira, com seu samba enredo de 2019, me representa. Marielle me representa. Cláudia Lucena me representa. Ou seja, eu estaria aqui elencando muita gente. Aí a gente pode cometer equívoco, porque felizmente essas pessoas que eu mencionei e tantas outras entendem e estão na luta dizendo: ei, o negro não está fazendo mimimi. O negro quer ser reconhecido como cidadão de direitos. E se não for reconhecido, nós vamos buscar as nossas garantias desses direitos. E isso incomoda um estado de coisas que aí está. Lá fora,
Lá fora eu disse, Angela Davis me representa, ainda está em vida. Malcolm X, né, que foi assassinado, me representa. Né? Todos falam de Martin Luther King, sim, mas Malcolm X foi a grande figura. Assim como na África do Sul, Mandela era a grande figura, sim, era a grande figura Mandela, mas o mentor de todo aquele movimento se chamava Steve Biko, esse também me representa. Né? Lá fora, o grupo U2, que é um grupo irlandês branco, mas me representa, porque está envolvido em todas as lutas contra o combate de todo e qualquer tipo de preconceito. Ser negro no Brasil, né? Muitas vezes é você sentir que você é, mas você não está. Você é um negro brasileiro, mas você não está brasileiro. E você precisa estar sempre preocupado, focado, voltado, como eu disse anteriormente, em não errar, né? Porque senão você ouve a brincadeirinha, negro quando não faz na entrada, faz na saída. Tinha que ser serviço de negro, não vai fazer serviço de negro. Então ser negro no Brasil é você ficar 24 horas por dia preocupado em não errar, porque se você errar, esse é o rótulo que te colocam. Essa é a condição que te é apresentada, viu? Dá espaço para negro, olha o que eles fazem. Uma criança no Rio de Janeiro é orientada pela mãe a sair de casa e quando for abordado pela polícia dizer sim senhor, abaixar a cabeça e não olhar nos olhos. As mães têm uma cartilha para a criança negra. Então ser negro no Brasil tem sido isso. Em 2020, não é em 1910, não é em 1920, é em 2020. Né? O ser negro no Brasil é ser abordado e você tem que provar por A mais B que o carro que você está usando é seu. Porque um carro, um bom carro, sendo dirigido por um negro, ou ele é o motorista do carro, ou o carro é roubado. Então ser negro no Brasil continua sendo isso. Não é diferente. Concórdia, Santa Catarina, sul do Brasil, é Brasil, não é diferente. Eu disse antes essa questão de, principalmente no esporte, né? Eu quando trabalhei com teatro, felizmente a gente teve uma trajetória bacana no teatro e tivemos reconhecimento, mas no esporte é muito interessante isso, né? De você estar sempre sendo rotulado. Quem que joga no teu time? Joga o Zé, o Pedro, o Paulo e o Negro. O Zé, o Pedro, o João e o Negro. Então ser negro em Concórdia ainda é isso, é você colocar uma etiqueta de que você está na minha cidade, mas você é negro. Pode ser incômodo estar falando isso, mas eu estou há 39 anos aqui. Não há ingenuidade. Não há ingenuidade. Eu posso citar alguns exemplos. Fui padrinho de uma menina que hoje é biomédica. E como padrinho nós fomos no baile de debutantes dela. E a única figura negra naquele clube era eu. E eu fui observado, olhado durante praticamente todo o tempo. Todo o tempo. Aí a pergunta é, o que me olhavam, me observavam? Quais eram os questionamentos? É que ali é, ou era, um espaço de brancos. E o que esse negro estava fazendo ali? Num baile social, num baile de debutantes. Então, muitos negros na nossa cidade, né, o que é ser negro aqui nessa cidade, muitos assim, não vamos fazer isso, ou não vamos frequentar tal local, porque a gente nunca foi lá. Então é melhor não ir para não ser observado dessa forma, para não se sentir constrangido. Então tu desvia teus filhos, tu desvia teus parentes, para evitar esses espaços, para não sofrer esse tipo de situação. Ora, a situação tem que ser o inverso. Ou não é um país democrático, ou não é um país de todos, né? Então, enquanto não houver essa consciência do que é ser negro e saber que eles têm os mesmos direitos, que pode buscar as garantias desses direitos se não for assim atendido, enquanto não houver essa consciência, o ser negro em Concórdia vai ser sinônimo de submissão.